Bem-vindo, bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 9 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. As nossas leituras de hoje nos levam por um caminho de fé muito especial. A gente começa com o chamado de Abrão lá em Gênesis, depois mergulhamos no louvor do salmista, nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus sobre a confiança e no final vamos entender como tudo isso se conecta no grande plano de Deus. Então, vamos começar nossa leitura lá no livro do Gênesis. E olha, a gente vai acompanhar um momento que é fundamental, o chamado de Deus a Abrão. É aqui que começa uma promessa que vai atravessar toda a história. Vamos ouvir juntos as palavras do Senhor a Abrão. É um convite radical, né? Pensa só, deixar para trás a sua terra, sua família, toda a sua segurança, tudo, para seguir em direção ao futuro que se apoia somente na promessa de Deus. Que tipo de fé é preciso ter para uma jornada dessas, não é mesmo? É uma fé que acredita numa bênção que, no fim, alcançaria todas as famílias da terra. E qual foi a resposta de Abrão? Imediata. A palavra de Deus nos conta que ele simplesmente partiu como o Senhor lhe tinha dito. É impressionante. Imagina só, com 75 anos de idade, ele não pensa duas vezes. Essa obediência, essa confiança toda, é um testemunho silencioso, mas muito, muito profundo de uma fé que nada abala. E que interessante, na jornada dele, Abrão não só caminha, ele também adora. Assim que ele chega na Terra Prometida, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. É como se ele estivesse marcando aquele lugar com um sinal de gratidão e de comunhão com o Deus que o estava guiando. Bom, desse grande ato de fé de Abrão, a gente vai agora para a resposta de um coração que conhece a Deus. O Salmo 9 é exatamente isso, um cântico de puro louvor e confiança naquele que é o nosso refúgio seguro. Repare que o salmista não começa pedindo nada, ele começa com uma declaração de louvor, um louvor de todo o coração. Isso por si só já é um ato de fé, né? É um convite para nós. Antes de qualquer coisa, vamos recordar e proclamar as maravilhas que o Senhor já realiza em nossas vidas. Neste trecho, a gente vê a natureza de Deus revelada como um verdadeiro porto seguro. Para quem está oprimido, para quem está passando por perigos, ele é refúgio. É uma fortaleza sempre presente, sempre atuante. E aqui, olha, está o segredo da fé. Conhecer a Deus nos leva a confiar nele. Ter aquela certeza lá no fundo do coração de que o Senhor nunca jamais abandona quem o procura, é isso que nos dá paz. Foi exatamente essa certeza que deu a Abrão a força para deixar tudo para trás. Agora, a gente vai para o Evangelho de Mateus. E aqui, Jesus leva esse tema da confiança para um outro nível, sabe? Ele vai nos ensinar sobre o que é a verdadeira riqueza e o que significa depender totalmente da providência do Pai. Jesus nos coloca diante de uma escolha fundamental sobre onde nós investimos a nossa vida. De um lado estão os tesouros que passam, sabe? Aqueles que a ferrugem e as traças corroem. Do outro lado, um tesouro que dura para sempre, seguro, que nada pode destruir. E essa escolha define onde de fato está o nosso coração. Essa frase é a chave de tudo, não é? Onde colocamos o nosso tesouro é para lá que o nosso coração vai. Nossos desejos, nossas prioridades, nosso ser, tudo segue aquilo que mais valorizamos. E essa escolha não tem meio termo. Jesus é muito claro. É impossível dividir a lealdade do nosso coração. É preciso decidir a quem vamos servir, a Deus ou às riquezas deste mundo. E é nesse ponto que Jesus faz aquela pergunta que parece ecoar dentro da gente, né? Por que se inquietar tanto? É um convite para olharmos para dentro, para examinarmos de onde vêm as nossas ansiedades. É um chamado para um caminho de mais liberdade, longe das preocupações que acabam nos paralisando. Então Jesus nos convida a simplesmente olhar ao nosso redor. Olhem só para as aves do céu. O Pai as alimenta. Pensem nos lírios do campo. Deus os veste. A lógica dele é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Se Deus cuida com tanto carinho da criação, quanto mais ele não cuidará de nós. Por isso o convite é claro: buscar o reino em primeiro lugar, qual a certeza de que todo o resto virá como acréscimo. E agora, para a gente amarrar toda a nossa reflexão, vamos olhar para o Catecismo da Igreja Católica. Ele nos ajuda a juntar todas as peças das leituras de hoje, mostrando como o plano de salvação de Deus é coerente, como tudo se encaixa. O Catecismo nos ensina algo fundamental.
Mesmo depois do pecado, Deus não virou as costas para a humanidade. Muito pelo contrário, ele sempre continuamente buscou um jeito de restabelecer essa comunhão, fazendo alianças com a gente ao longo da história. E aqui o catecismo nos mostra passo a passo como foi esse plano divino. Primeiro, a aliança com Noé, para salvar a vida. Depois, o que lemos hoje, a escolha de Abrão, para começar a reunir a humanidade dispersa. E, por fim, a formação de Israel, para preparar o caminho para a vinda do Salvador. Cada passo com um propósito muito claro. E com isso, a gente volta lá para o começo da nossa leitura, percebe? O chamado de Abrão não foi um fato isolado, de jeito nenhum. Foi um passo decisivo no plano de Deus para reunir, numa única família, todos os seus filhos que estavam espalhados pelo pecado. Aquela promessa, feita a ele lá atrás, encontra seu cumprimento total em Cristo. Hoje lemos Gênesis 12:13, Salmos 9, Mateus 6:19-34 e Catecismo 54-64. Inscreva-se no canal para assistir o próximo vídeo e continuar conosco nesta jornada diária pela Palavra de Deus.